Boa tarde, irmãos. Bom, nós voltamos. Eu fiquei de falar de um assunto na qual eu tenho sido bastante, de certa forma, lembrada pelo Espírito Santo, né, de experiências que nós vivemos, né, e que são experiências que nós queremos passar para alguns irmãos, para algumas pessoas que eu acredito que vai servir para muitos, né? Irmãos, eu quero falar sobre o medo, sobre o espírito de pânico, né? Que traz o pânico, que traz o assombro, que traz o medo excessivo. Medo, todos nós temos, isso é do ser humano, o medo. Ninguém nasceu sem medo, todos nós temos medo. E eu sou uma pessoa que tive muito medo na minha adolescência. Eu sofria muito medo quando eu era criança, tive muito medo. Tinha medo do escuro, tinha medo de morto, tinha medo. Gente que já morreu, eu tinha medo. Antes de aceitar Jesus, eu tinha medo de todas essas coisas. E Jesus, ele me curou disso. E hoje, eu acredito que o que eu vou falar tem a ver com a síndrome do pânico, com o medo excessivo que o adversário ele põe nos corações. Ele põe nas vidas, ele traz esse mal sobre as vidas, que chega a ser um medo tão grande que as pessoas não conseguem viver, não é? Que as pessoas não conseguem sobressair disso. Pai do Senhor, irmão Zeni, Deus abençoe. Nós fizemos um programa de rádio, mas eu quero falar desse assunto aqui, que se encontra, nós vamos para o Salmo 91. No Salmo 91, diz o seguinte, se não der tempo de eu falar tudo, eu vou fazer essa primeira parte e depois faço uma segunda parte. Porque, na verdade, isso aqui, irmão, foi uma visão que Deus me deu, um arrebatamento. Eu acredito que foi um arrebatamento de sentidos. Eu cheguei da igreja e orei a Deus e me deitei, né? Na época, eu ainda estava casada. E eu deitei e comecei a conversar com meu esposo. Ali conversando com o meu marido a respeito das coisas da igreja, né? Da obra e tudo. E de repente, eu fui tomada, né? Eu fui tomada e eu fui levada para um lugar. E neste lugar eu vi um espantalho. E eu quero começar a ministrar esta palavra aqui, porque eu tive uma experiência muito grande naquela noite com Deus. Eu passei algum tempo, não é, fora de mim, ali, vendo aquelas coisas. E quando eu voltei, conversei com meu esposo e ele falou para mim, você devia guardar isso, você devia escrever isso, porque na verdade foi uma visão que Deus me deu de algo sério. Algo que todos nós, crentes, temos vivido. Todos nós temos um período na nossa vida que nós vivemos. Dentro de seja lá qual for a área da nossa vida, a gente vive isso. Amém? Olha, irmãos, Salmo 91, no versículo 5, diz, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Não é? Não terás medo de terror de noite, nem de seta que voa de dia. Se nós olharmos para esta palavra, nós veremos várias referências, Deus nos exortando a não ter medo. O medo não é uma coisa que vem de Deus. O medo é uma coisa que vem do diabo, é maligno.
E nós precisamos ser libertos. E nesses dias, agora que nós estamos vivendo, é uma época em que o medo tem reinado de uma forma terrível. É o medo da doença, é o medo da miséria, é o medo da fome, é o medo disso, o medo daquilo. Anitta, quando você passa, você fecha a porta, meu amor, por favor. Então, a gente só ouve falar de medo. Na época que Deus me deu esta revelação, esta visão, eu falei, meu Deus, é interessante, né? Mas o Senhor, ele me deu uma ordem, ele disse, vai, diga para o meu povo. Ele deu uma ordem. No final, né, ele deu uma ordem para mim, falar para o povo dele. E a palavra do Senhor diz aqui, não terás medo do terror de noite. Irmãos, eu deitei para dormir naquela noite. E quando eu deitei para dormir, eu fui tirada da minha cama e fui colocada no meio de um grande campo. Era um campo muito grande, muito grande, muito grande. Ele não tinha fim, aquele campo. Então eu olhei e no meio do campo tinha um espantalho. Para quem morou na roça, para quem viveu na roça, sabe o que é isso, né? Meu pai era agricultor, eu vivi um período da minha vida na roça, nasci na roça, né? E então faz aqueles bonecos de palha, né? E veste, né? Ele faz aquele boneco de palha, veste como se fosse uma pessoa e pendura lá numa estaca, em alguma coisa, para afastar os pássaros, para que eles não venham danificar os frutos da colheita. Só que aquele campo que eu fui colocada, que eu fui levada, não tinha nada ali naquele campo. Não tinha nada. O campo não tinha nada, só tinha aquele espantalho lá e era grande. Eu lembro aquele boneco feito de palha, né, pendurado lá naquela estaca. E eu fiquei diante daquele negócio, olhando ali. E de repente aquele negócio começou a descer, como se tivesse criado vida, como se aquele espantalho tivesse criado vida. Porque quando eu cheguei naquele lugar, eu comecei a olhar e não vi nada. E eu olhei para aquele negócio e eu comecei a ter medo daquele negócio que estava lá, daquele boneco que estava lá, daquele espantalho que estava lá. Então ele começou a criar vida. E aí ele começou a descer. Aquele negócio começou a descer da estaca que ele estava lá pendurado. E ali, irmãos, quanto mais ele ia descendo, mais eu ia tendo medo. Quanto mais aquele negócio ia descendo, mais o medo que estava em mim ia crescendo, não é? E aqui na minha mente, eu pensava, eu vou correr, eu preciso sair daqui. Porque eu tinha medo daquele negócio. E uma voz disse para mim, não corra, não tenha medo. Olha, a palavra de Deus para você nesta hora, neste dia, não tenha medo. Não tenha medo. Aleluia. Por quê? Primeiro ponto desta visão que Deus me deu é que, às vezes, o nosso medo faz com que as coisas se tornem maior do que são. Porque aquele boneco se tornou enorme, não é? E às vezes nós damos vida ao medo. Nós damos vida àquilo que nós temos medo. Aquilo que nós temos medo, nós damos vida a ele, porque nós damos poder para ele agir sobre a nossa vida. Que foi aquilo que aconteceu comigo. Quanto mais medo eu tinha, mais poder aquela coisa criava. E mais vida ele tinha. E ele vinha descendo. E ele estava vindo ao meu encontro. Ele estava vindo para mim. Ele não estava correndo de mim, ele estava vindo. E ali eu fui ficando travada. Quando nós temos medo, seja em que área for da nossa vida, irmãos, quando nós temos medo, a primeira coisa que acontece é a gente travar, ou querer se esconder, ou querer correr. E isso acontece muito na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, na nossa vida financeira. Quando o medo aparece, a primeira coisa que a gente quer, ou correr, ou trava, ou se esconde. Não tem outra coisa para fazer. Mas, na verdade, o Senhor aqui, ele quis me mostrar que nós temos que ficar e lutar para vencer este medo. Quando eu era criança, eu fui parar, quando eu era adolescente,
Eu fui parar em psiquiatra, psicóloga, porque eu não dormia de noite, eu tinha medo, eu via sombras, eu via vozes e eu tinha medo. E tudo isso de noite. Aqui a palavra de Deus diz, não terás medo do terror noturno, do terror da noite. Porque muitas vezes de noite a gente escuta mais coisas do que de dia. E também há momentos na nossa vida, situações que a vida acontece na nossa vida e parece que nunca tem dia pra gente, parece que a gente está vivendo de noite, né? A gente está encoberto pelas trevas, a gente está encoberto por nuvens e sempre tem aquela escuridão. Então aqui a palavra do Senhor diz que você não deve ter medo do terror, você não deve ter medo de nada, você tem que confiar no Senhor. Aleluia, por quê? Porque mais na frente nós vemos o Senhor falando ali no livro de Isaías, o porquê não ter medo. Não é? Nós vemos o Senhor falando com Isaías, aleluia, no capítulo 10, que eu gosto muito, de Isaías capítulo 41, versículo 10, né? Isaías 41, versículo 10, aleluia, que fala que nós não devemos ter medo. Vamos ver aqui, rapidinho. Glória a Deus. Isso aqui é diferente do nosso programa da rádio, né, irmão? Eu tirei esse momento aqui pra gente aprender um pouquinho do que Deus pode fazer na nossa vida através da sua palavra. Muitas pessoas estão com medo. Não é? Se eu perguntar aqui, quem está sentindo medo, irmão, nesses dias? Todo mundo tem medo. Ou tem um filho, que você tem medo dele lhe dar trabalho. O que é, Cida? Você está indo para frente ou para trás? Você tem medo do seu filho, às vezes, virar um bandido. Você tem medo, às vezes, do seu filho não conquistar alguma coisa. Às vezes, você tem medo do seu casamento acabar. Você tem medo da sua saúde acabar. Você tem medo de ficar desempregado. Você tem medo de não dar conta das suas responsabilidades. Você tem medo de não dar conta de viver uma vida espiritual segundo a vontade de Deus. Sempre o medo está presente nas nossas vidas, não é? De alguma forma ele está presente, mas chega um momento, irmão, que o medo ele se torna doentio, que tem pessoas que não saem de casa, não é? Por quê? Porque tem medo de sair de casa. Tem pessoas que quando vai chegando de noite, ele já vai ficando assombrado. Por quê? Por causa do medo, do terror noturno, do medo que aumenta quando chega de noite. São pessoas que estão doentes, ou psicologicamente, ou espiritualmente, ou mentalmente, emocionalmente, mas Jesus ele quer lhe curar, e ele quer lhe curar através da palavra de Deus. Porque aqui no capítulo 40, no versículo 10, diz, não temas porque eu sou contigo. Por que o Senhor disse, não corra? Porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aleluia. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, quando aquele negócio foi descendo ali, descendo, eu fiquei paralisada, porque ele disse não corra, porque a minha primeira intenção foi correr, mas o Senhor disse não corra, nós estamos num campo. Nós estamos, irmãos, aleluia, num campo, e muitas vezes nós estamos num campo deserto, não é? Olha aí, a irmã diz aqui que tudo que ela tem medo aconteceu na vida dela. Misericórdia. Então nós estamos num campo. E muitas vezes esse campo parece deserto. Muitas vezes nós não temos a quem recorrer. Muitas vezes nós não temos a quem pedir. Muitas vezes nós não temos a quem nos agarrar, não é? E aí, nesta hora, o medo se torna maior ainda. Foi o que eu vi. Eu estava naquele campo, mas não tinha nada naquele campo. Só aquele espantalho. O medo. O medo era grande ali. Aleluia, aquele negócio desceu, irmãos. E o Senhor disse, não corra, fique. E eu olhava e aquilo foi me dando, quanto mais aquele negócio foi crescendo, e ele foi descendo, e ele foi, parece que do tamanho de um homem. Ele se tornou grande como um homem, aquele negócio vem, mas ele não andava. Quando ele conseguiu chegar na terra, ele não andava. Ele não tinha pé para andar. Ele começou a se arrastar, aquele negócio se arrastando para me alcançar. E eu olhando aquilo, e eu, misericórdia de Jesus, misericórdia de Jesus, misericórdia de Jesus. E aquilo ali foi me tomando, aquele pânico, aquele medo. E eu, misericórdia de Jesus, mas eu fui me agarrando com Jesus, não é? E aí, irmão, quando ele foi chegando próximo aos meus pés, ele começou a pegar fogo. Aquele negócio começou a pegar fogo e pegou fogo. E aquilo ali se desfez diante dos meus olhos. Quer dizer,
todo medo que eu tinha, todo medo, todo pavor, tudo, porque eu sempre tive muita dificuldade com medo. Fui tratada em psicólogo, em psiquiatra, por causa de medo, né? Primeiro porque desde novinha eu via as coisas. A casa da minha mãe era uma casa muito perturbada, era uma casa que tinha muitos demônios, devido à vida que as pessoas da minha casa viviam na bebedeira, viviam na prostituição, viviam brigando nas ruas, então tinha muitos demônios na casa da minha mãe. E eu comecei a ter visões cedo, eu comecei a ver as coisas com os olhos abertos cedo. Então eu vi os demônios caminhar dentro da casa da minha mãe, eu escutava demônios de noite, eu ouvia, e eu não tinha estrutura espiritual para aquilo ainda, porque eu ainda era criança. Então aquilo ali me deixava apavorado. Eu passava noites sem dormir, noites sem dormir. Eu via demônios, irmão, vi demônios e demônios. Minha mãe começou a ir num lugar chamado Vale do Amanhecer. Quando minha mãe começou a ir neste lugar, irmão, eu via tanta coisa dentro da minha casa. Eu vi, não é porque eu sou cristã hoje, sou crente, que eu tô falando, não, eu via mesmo. Aleluia, eu via as coisas, eu via homens sem cabeça, eu via homens sem cabeça andando dentro de casa. Tinha corpo, mas não tinha cabeça. E não estava dormindo, eu levantava e eu ia ver. Então minha mãe me levou para psiquiatra, para psicólogo, porque a minha mãe achava que eu estava fraca da cabeça, que ela acordava de manhã, eu estava sentada, e ela dizia, menina, tu não dormiu? Eu digo, não dormi, mãe, eu vi um homem sem cabeça, eu vi 3 homens sem cabeça, os homens estavam vestidos de branco, mas eles não tinham cabeça, e eles caminhando dentro da casa da minha mãe. E minha mãe começou a achar que eu estava fraca da cabeça, e aquilo não me deixava comer, não me deixava dormir, não me deixava ter paz, porque eu tinha medo daquilo, eu não tinha estrutura, não é? Eu não tinha estrutura para suportar aquilo. E aí minha mãe começou a me levar para o Vale do Amanhecer, não é? Minha mãe começou a me levar para o Vale do Amanhecer porque ela achava que eu tinha alguma coisa ruim comigo. E isso, estou falando do tempo, antes do Senhor me libertar do medo. Que hoje, graças a Deus, irmãos, eu sinto medo, claro, como todo ser humano, mas ele não toma conta da minha vida. Ele não tem aquele poder que ele tinha na minha vida. E me levou para o Vale do Amanhecer, e ali a minha mãe começou a me levar para uns lugares lá, indução, injunção, umas salas lá que eles têm lá, que diz que era para tirar as coisas ruins da gente, né? E na verdade não aconteceu, foi nada comigo. Eu passei, foi luta naquele lugar. E dentro de uma sala dessas, da indução, lá da injunção, não sei, eles mandavam eu fechar o olho e me concentrar, e ali começava a passar um incenso por cima da minha cabeça e fazer uns negócios lá. E lá dentro dessa sala eu tive uma visão. Eu de olho fechado assim, irmãos. Eu tive uma visão totalmente ao contrário dessa que eu tive do espantalho. Eu estava lá dentro desta sala, no Vale do Amanhecer, rodeado de gente, o povo recebendo demônio lá, recebendo as coisas lá, e eu lá de olho fechado. Minha mãe disse que tinha me levado para lá para ver se eu ficava boa dessas coisas, que se eu parava diversas coisas, né? E eu vi, irmãos, ali, eu vi algo terrível, né? Eu vi pessoas que ficaram tudo torto, tudo assim, e eu olhava aquilo e eu fechei meu olho. E lembrei da irmã Inês, que a irmã Inês disse assim, Mancida, clama pelo sangue de Jesus. E eu comecei a clamar pelo sangue de Jesus ali dentro daquele lugar, porque eu já tinha recebido Jesus como Salvador, mas eu não ia para a igreja porque meu pai não deixava. Então eu comecei a clamar, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue. E de repente eu tive uma visão. Eu estava num campo, só que era um campo lindo, irmãos. Era um campo lindo, 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 verde, que não tinha fim, aquele campo. Era um campo muito bonito. Presta atenção. E neste campo tinha uma cruz. Tinha uma cruz bem grande, uma cruz bem alta. E em cima daquela cruz tinha um pano. Não sei o que era. Era muito bonito. Um pano muito, parecia um voal, e ele enrolado assim na cruz, e o vento dava naquele pano assim, bem branquinho. Então aquele pano ficava no vento assim, como se fosse uma bandeira, e eu no pé daquela cruz olhando para aquele pano, e olhando assim, eu olhava o campo verde, 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 mas eu estava prostrada aos pés da cruz. E ali, naquela visão, eu não entendia porque eu era muito criança, eu era muito jovem ainda.
eu tinha o quê? Uns 13 anos. Eu não entendi o que era aquilo. Mas quando eu tive aquela visão, imediatamente, irmãos, quando eu tive a visão, que eu abri meu olho, a mulher falou assim para mim, sai, 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 sai. Me tirou de dentro da sala. A mulher me tirou daquela sala. E aí chamou minha mãe e cochichou lá com um homem lá que estava com a minha mãe. E aí o homem falou para minha mãe assim, olha, não traga mais ela aqui. Foi desta maneira que sucedeu. Não traga mais ela aqui. Porque ela não faz parte deste lugar aqui. Não traga mais a sua filha aqui. Porque se você continuar trazendo ela aqui, é perigoso ela morrer. Foi essa palavra que ele disse para minha mãe. É perigoso ela morrer. Viu? E eu não entendi. Depois eu contei lá para as irmãs, né? Eu encontrava as irmãs pela rua. Encontrei a irmã e ela disse assim para mim, irmã Aparecida, é porque Jesus, minha filha, mostrou para você que o seu lugar é nos pés da cruz. O seu lugar não era naquele lugar, como eles mesmos, irmão, na hora. Foi incrível, quando eu abri o olho assim, né, fiquei assim, a mulher lá, estalando o dedo, e incenso, estalando o dedo, e falando as coisas. E eu abri o olho, assim, eu olhei para ela, aí ela olhou para mim, me pegou assim pelo braço, falou, vem, 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 sai, 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 sai. Aí me tirou e falou, chamou o homem, aí o homem chamou minha mãe para lá e falou para minha mãe tirar ela daqui. Ela não é daqui. O lugar dela não é aqui. E se você continuar trazendo ela aqui, eles vão matar ela. Tá. Então, aquilo ali queria dizer o seguinte, que a minha libertação não estava lá. Que a minha libertação não estava em outro lugar, senão aos pés da cruz. Que só Jesus tinha o poder para me libertar daquele medo que eu tinha, daquele pavor. E que todas aquelas coisas que eu estava vendo eram coisas já dadas por Deus. Porque nós nascemos com o dom. Depois que o Espírito Santo veio sobre nós, é que nós começamos, aleluia, esses dons começam a ser utilizados. Irmão, nós nascemos com o dom. Porque quando você, olha, se você presta bem atenção, nós temos o dom de revelação que o Espírito Santo usa. É um dom que o Espírito Santo usa. Mas as pessoas que não são usadas pelo Espírito Santo, adivinha, elas também têm certas, né? Certas coisas, elas também veem as coisas, porque são dons, mas esses dons, para ser perfeito, precisam ser usados pelo Espírito Santo. São dons dados por Deus aos homens para ser usado pelo Espírito Santo, não para ser usado por outras entidades, por outras coisas, mas pelo Espírito Santo. São dons doados, dados por Deus. São instrumentos de Deus. Nós vemos que tem pessoas que quando elas estão fora do caminho de Deus, vivendo em outros lugares, né, na macumba, no espiritismo, elas são tremendamente usadas pelo diabo. E quando vem para Deus, elas são muito mais usadas ainda. Até às vezes a gente fala assim, meu Deus, fulano era macumbeiro, era isso, era aquilo, e agora está aí, e é mais usado, não é? Do que a gente que está aqui. Mas por quê? Porque é um dom dado por Deus. É dom de Deus. Agora, nós é que temos que saber aonde nós vamos colocar a nossa vida para que este dom seja usado. Se para o bem ou se para o mal. Porque Deus vai cobrar também, não é? E ali, irmãos, o Senhor me mostrou, né, ainda novinha, que tudo isso eu só poderia ser liberta através dos pés, através de estar aos pés de Jesus. E foi isso que sucedeu. Na noite que eu aceitei Jesus, que eu voltei para a igreja, que eu me reconciliei com o Senhor, aos 15 anos de idade, que eu reconciliei, que o meu pai deixou servir ao Senhor, então eu não tive mais medo. Eu voltei a dormir, eu não tinha mais medo, eu dormia, eu senti paz, porque agora eu estava revestida espiritualmente. Agora eu já não tinha mais medo. Então o que eu quero dizer para você? Se você está com medo, tem alguma coisa te espantando, tem alguma coisa te assombrando, o Senhor diz, olha, eu sou contigo, não te assombres, não te espantes, não tenha medo, porque eu estou contigo. Essa semana eu fui orar porque eu tenho sentido assim, uma atmosfera de medo dentro da minha casa, né? E no sábado eu fui orar, foi sexta, foi sábado? Eu fui orar na sala da nossa casa aqui. E eu fui orar, irmãos, eu dobrei o joelho e comecei a orar. Irmãos, e eu senti um medo tão grande. Eu senti um medo como se tivesse alguém
atrás das minhas costas, me olhando. E era como se aquela pessoa, eu sentia como se fosse uma pessoa, eu parava de orar e virava para trás e olhava, e era como se tivesse alguém. Você já sentiu isso? Assim, tem pessoas que não conseguem orar por isso, não é? Bate aquele terror, aquele medo, aquela coisa assim, aí você levanta e corre, né? E eu comecei a sentir esse medo. Falei, hein? Tá repreendido, o sangue de Jesus tem poder. Tá expulso, o sangue de Jesus tem poder. E comecei a clamar, né? Irmãos, eu sentindo aquela coisa, eu digo, eu sei que tu tá aqui dentro da minha casa, Satanás. Porque eu vejo nas pessoas, não é, o medo. Irmãos, os dias não estão fáceis, não é? As coisas estão difíceis no Brasil, mas aqui também as coisas estão difíceis. E aí eu vejo, e aí eu fui orar, né? Eu digo, não, tem alguma coisa provocando a ansiedade, é o medo, né? A ansiedade, as crises de ansiedade, as pessoas têm taquicardia, né? E o coração acelera, a pessoa passa mal, a pessoa gela, a pessoa adormece, não é? Isso são o quê? Sintomas de síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico. E eu falei, não, misericórdia, a minha nora tá sentindo essas coisas, meu genro sentindo mal. Eu falei, o quê? Eu vou orar. E fui orar. Irmãos, e quando eu comecei a orar, eu comecei a sentir aquele negócio atrás das minhas costas. Eu digo, sangue de Jesus tem poder. Tá repreendido. Tá? Irmão, e era um medo tão grande que estava vindo sobre a minha vida que eu parava de orar para olhar. Eu tinha que olhar para trás, nada. Tá? E eu oro no escuro. Eu não acendo a luz para orar, né? E eu orando, e aquele mal-estar, eu comecei a orar, e eu tá repreendido, Satanás, sai da minha casa, demônio, tu não tem poder, Satanás, vai saindo, demônio. Aí de repente eu já foi de pé, já comecei a orar e guerrear, e o medo, veio aquele medo, que eu tinha vontade de levantar de onde eu estava ajoelhada e vim para o quarto, porque as minhas netas estavam aqui no quarto, né? Eu tenho outra filha que dorme aqui no quarto. Falei, eu vou para o quarto, vou orar lá no quarto. Depois falei, vou não, Satanás, não vou arredar meu pé daqui não. Quem tem que sair daqui é você, diabo. Não é eu que tenho que sair do meu lugar não, é você que tem que sair daqui. Comecei, e orei. E ali, irmãos, eu tinha medo, eu ia arrupiando, eu tá repreendido. Jesus, cobre minha casa com teu sangue, Senhor, cobre meu lar com teu sangue. Jesus, manda fogo do céu, manda os anjos aqui, Senhor, eu guerrei aqui. Foi uma guerra, irmão. Passei a madrugada guerreando. Mas também depois, irmão, ó, o medo acabou. Eu orei. Sentei lá na sala, depois cantei 3 louvores. Aí quando eu comecei a cantar, e a Ana Amélia foi lá, e vó, você não vai dormir não? Eu falei, vou, Ana, vem, vó, vem dormir, né? Porque ela só dorme quando eu venho pro quarto. E aí eu vim dormir. Mas eu passei por esta peleja aqui na minha casa. E eu até falei aqui, gente, quantos anos que eu não sentia um medo tão terrível. Mas porque o espírito do medo está sobre a terra. Está aí, irmão, fazendo com que as pessoas tenham tanto medo, que parece que uma coisinha que é tão pequena se torne uma coisa gigante. Você olha assim, meu Deus, eu não vou dar conta de atravessar isso. Vai no médico, o médico diz que você está com o começo de uma enfermidade, vamos fazer os exames, passa bem e pronto, o diabo já bota na tua cabeça, é câncer, é isso, é aquilo, você vai morrer, porque o fulano morreu assim, porque o ciclano morreu assim, porque o ciclano passou por isso, porque o ciclano, você também, não, está repreendido. Comece a repreender esses pensamentos negativos, comece a repreender esses pensamentos e comece a dizer, fora da minha vida, Satanás, você não tem poder. Não dê lugar, irmão, não dê lugar para o espírito do medo, porque ele tem poder quando nós damos lugar. Mas se nós repreendermos, se nós começarmos a lutar contra ele, o Senhor, ele vai entrar na sua vida e vai te dar vitória, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Glorificado seja Deus, ela é poderosa, não é? Ela é gloriosa. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E daquele bicho foi descendo de lá, né, na visão que Deus me deu, ele foi descendo, foi criando vida. Quanto mais eu via ele vindo para perto de mim, mais eu tinha medo.
Mas eu fui clamando ali pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E ali ele foi pegando fogo, foi desfazendo, ficou ali nos meus pés, só cinzas daquilo. E eu fiquei olhando, não é? Fiquei olhando para aquilo e fiquei pensando, aleluia. Deus me disse que isso são fases de nossa vida que impedem a nossa vida espiritual. São fases de nossa vida que impedem a nossa vida espiritual de crescer. Nós temos medo e o medo nos impede de crescer. Seja medo do que for, irmão, impede de crescer. Clame a Jesus nesta tarde, nesta noite. Diga para ele, Senhor, tira todo o medo da minha vida. Me dê confiança em Ti, Senhor. Me faça confiar só em Ti. Me dê, Senhor, sabedoria para confiar só em Ti. Não deixe que o adversário tenha poder sobre a minha vida e arranca todo o espanto da minha vida. Arranque de meu ser todo o espanto, tudo que não vem de Ti. Tire da minha vida. Arranque, Senhor. Disfarça, Jesus, pelo poder que há no Teu sangue. E Jesus vai fazer. Quando eu fui para o Senhor, Jesus arrancou este medo. Graças a Deus, hoje eu não tenho medo. Tive essa batalha, mas porque eu estava em guerra espiritual por pessoas que estão dentro da minha casa, enfrentando este demônio. Não é que Satanás vem, ele é um terrorista. Satanás é terrorista, né? Então ele vem trazer o terror sobre a sua vida. Não pense que a sua vida vai acabar, não pense que a sua vida vai ser destruída, não pense que você não vai ter mais solução, não pense que o seu lar está destruído, não pense que a sua vida sentimental está destruída, a sua vida financeira não vai ter mais jeito, você não vai mais se levantar na tua vida espiritual. Não dê lugar para Satanás. Louvado seja Deus. Infelizmente nós passamos por esses momentos, sim, mas em todas essas coisas Deus tem nos dado vitória. A palavra de Deus diz, aleluia, lá em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o Senhor diz, eu sou contigo, não temas, não te assombres, não te espantes, porque eu sou o teu Deus que te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não é? Então que Deus te guarde, que Deus livre a sua alma. Senhor, em nome de Jesus, desfaça toda obra maligna, Senhor, de medo, de síndrome do pânico, meu Deus, de pavor, de coisas que apavoram o teu povo na noite, terror noturno. Repreenda, Senhor, pelo poder do teu sangue. Visita as crianças, visita a mente dos pais, visita a mente dos filhos e vai repreendendo, meu Deus, todos os terrores nesta noite para a glória de Deus e em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai entrar na sua vida. Irmãos, quando aquilo sucedeu comigo, logo depois eu passei a ter outra visão, dentro daquela mesma visão, quando aquele espantalho se desfez, eu vi raízes, eu vi o chão começar a se movimentar embaixo dos meus pés. A terra começou a balançar debaixo dos meus pés. Boa tarde, Nilka, que Deus te abençoe. Amém, vamos orar, querida. A terra começou a balançar debaixo dos meus pés, balançando debaixo dos meus pés, e eu fiquei, olhando, porque eu já tinha passado por aquele medo todo com aquele espantalho. De repente, a terra começou a balançar debaixo dos meus pés, balançando debaixo dos meus pés, e eu fiquei, assustada com aquilo, porque a terra, e de repente começou a brotar raízes. As raízes começaram a saltar para fora da terra, saltando para fora da terra. E ali eu vi muitas raízes, irmãos, muitas raízes. E ali, conforme aquelas raízes grandes, conforme aquelas raízes foram subindo da terra, o sol foi escurecendo. É como se eu estivesse sendo envolvida por trevas. Foi muito rápido, assim, aquela treva, aquela coisa assim. E eu, misericórdia, Jesus, misericórdia, Jesus, misericórdia, Jesus. E clamando pelo Senhor, misericórdia, aquelas raízes querem me embaraçar, e aquelas raízes querem me embaraçar. E eu, misericórdia, Senhor, misericórdia, né? E o Senhor falava para mim, depois que eu acordei de tudo isso, o Senhor disse para mim, filha, são as raízes de amargura. O meu povo tem deixado que a amargura, que o sentimento de vingança, que o ódio se achegue aos seus corações. E eles têm perdido o equilíbrio espiritual, porque eu não conseguia ficar em pé.
o equilíbrio espiritual, e não somente o equilíbrio espiritual, mas também eles têm perdido a luz, não é? Ainda há pouco aqui eu ministrei sobre lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Eles também têm perdido a luz, porque não têm olhado para a palavra manda perdoar, a palavra diz que nós não devemos guardar amargura no nosso coração, nós não devemos ter as raízes de amargura. Ó, Hebreus capítulo 12, versículo 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela se contamine. Tá vendo? Por quê? Porque a raiz de amargura, a pessoa amargurada não perdoa. A pessoa amargurada não quer saber de conversar com o outro. Casamentos têm sido destruídos por causa de raiz de amargura. Pessoas têm perdido famílias por causa da raiz de amargura, não é? Amizades têm se desfeitas, vida sentimental, por quê? As pessoas dão lugar para as raízes de amargura, dão lugar para aquilo ali, irmãos, e aquilo vai tomando de conta da vida da pessoa, e vai consumindo a pessoa, e vai envolvendo a pessoa, e vai enrolando. Tanto é que aqui em Hebreus, a palavra de Deus diz assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, porque você, com a vida cheia de amargura, você está privado da graça de Deus. Não pense que você está cheio de rancor, cheio de amargura, que Deus vai lhe abençoar. Aleluia, você fica privado da graça de Deus. E de que ninguém e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Você já viu a pessoa quando está amargurada? Meu Deus, ele só pensa em vingança, né? Misericórdia, só pensa em vingança. E o pior é que a amargura, ela traz doença, né, irmão? Traz enfermidades. Quantas pessoas depressivas hoje, porque estão privadas da graça de Deus? Porque tem tanta gente depressiva, não vou dizer todos, não vou generalizar, mas muitas pessoas estão depressivas, por quê? Porque o fulano fez isso comigo e eu não vejo Deus cobrar. Porque o Beltrano fez isso comigo e eu não vejo Deus fazer nada. E o fulano fez aquilo comigo e está caminhando aí. E isso vai gerando o diabo, vai cochichando ali e a pessoa vai ficando cada dia mais doente. Vai causando tristeza, vai causando amargura, decepção, sentimento de inferioridade. Tudo isso tem, aleluia, a ver com as raízes de amargura. E nesta mesma visão do espantalho, quando eu venci o espantalho lá, que é o medo, eu tive que vencer também as raízes, que eram as raízes de amargura. Eu não podia dar, eu estava num campo grande, eu estava num lugar grande. Isso se fala da obra de Deus. Isso aqui, irmão, fala especificamente da nossa vida espiritual. O medo não vai deixar você crescer. O medo não vai deixar você caminhar. O medo não vai deixar você, aleluia, sair do lugar. Você vai ser um covarde, você vai ver se escondendo, você vai ver, aleluia, procurando um lugarzinho e tá na sombra de alguém ou nas costas de alguém. Isso aqui fala especificamente da nossa vida espiritual. Aleluia. Quando eu voltei, o Senhor disse, isso aqui é para a sua vida espiritual. É especificamente para a sua vida espiritual. E diga para o meu povo. Diga, não tenha medo. Porque o medo vai impedir de você crescer espiritualmente. Não dê lugar às raízes de amargura. Porque as raízes de amargura vai trazer perturbação para a sua vida. As raízes de amargura vai te privar da graça de Deus. As suas orações não vão subir, não vão chegar ao trono do Senhor. Aleluia, não é? E você vai acabar se contaminando com aquilo. Então eu clamei muito, Senhor, me cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue, me tira disso, me tira disso. Aí, de repente, glória a Deus, eu estava fora daquelas raízes. E de repente, irmãos, eu estava fora das raízes, já estava dentro de um rio, num barco. Olha que coisa terrível, né? Assim, eu estava dentro de um barco. E dentro daquele barco, irmãos, eu estava tentando remar. Era um rio. Eu sabia que era um rio porque tinha margem de um lado, margem do outro. No mar não, o mar é imenso, né? A gente não vê a margem. Mas ali eu vi a margem do lado e a margem do outro. E eu tentando remar naquele barco. Só que ali dentro, irmão, daquele rio, tinha tanto lixo, irmão, tinha tanto lixo. Tinha pedaço de madeira,
tinha lata velha. Gente, eu tentava remar para um lado e dava com uma coisa e remava para o outro, e ali tinha outro monte de lixo, e ia para o outro lado de outro monte de lixo, e eu tentando remar, e meu barco não ia por causa daquele lixo. E eu, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus, sair do meio de tanto lixo. De tanto lixo. Era muito lixo. Era um rio, mas era cheio de lixo, não é? E eu naquela agonia, até que consegui sair dali daquele rio, cheio de lixo, cheio de muito lixo, viu, irmãos? Aleluia. Quando eu saí do rio, eu entrava no mar. É como se o rio tivesse me levado para o mar. E ali no mar não havia lixo. Aleluia. Então, o meu barco, ele foi, não é? Ele foi bem mais livre. E de longe eu avistei uma cidade, no meio do mar. Já não estava mais no campo, já não estava mais no rio, mas eu estava no mar. Porque era bem aquele monte de água, eu sabia que era o mar. No meio do mar tinha uma cidade. Aleluia. E o meu barco chegou até naquela cidade. E eu atraquei naquela cidade. Isso é um filme? Não. Isso foi uma visão que Deus me deu. Eu atraquei, o barco atracou, meu barquinho parou ali. E eu desci. E quando eu desci, ali, na beira daquela cidade, eu olhei e não tinha moradores. Não tinha moradores. Irmão, era uma cidade tão branca, que chega, doía. O sol batia assim nas coisas, nas pedras, né? Que refletia, que doía. Só que não é Jerusalém, não. Não é Jerusalém, não. Não é não, irmão. É a Nova Jerusalém, não é não. Aleluia. E toda a terra, em Deuteronômio 29, 23, diz: e que toda a terra, e enxofre, e sal, e abrasamento, de sorte que não será semeada, nem produzirá nela, nem crescerá erva alguma. Assim foi Sodoma e Gomorra, Adma e Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Aleluia. O que a senhora quer dizer? Aquela cidade era uma cidade de sal. Ao mesmo tempo que era sal, era gelo. E o Senhor falou para mim assim, uma voz, disse para mim quando eu parei naquela cidade: vem comigo. E eu fui. E fui descendo, irmãos, por caminhos estreitinhos, que eram caminhos subterrâneos. Eu entrei e fui andando por caminhos muito estreitos dentro daquela cidade, caminhos muito estreitinhos, mas tudo era como se fosse sal, ora era gelo. Eu sentia o frio, mas eu sabia que aquilo era sal, e eu ficava olhando aquilo, e eu comecei a andar no subterrâneo daquele lugar. E ali naquele lugar, irmãos, eu comecei a ver bichinhos pequeninos. Irmãos, era bicho tão feio, uns bichinhos tão feios, pálidos, uns negócios assim feios. Eu às vezes vejo os desenhos animados que os meninos assistem aqui, e eu identifico muito com essas coisas que eu vi. Eu falei, meu Deus, parece os bichos que eu vi lá na visão. Bichinhos miúdos. Não eram coisas grandes, não. Eram coisinhas pequenas, eram coisinhas assim. Irmãos, cabelos arrupiados, assim, espetados. Aquelas coisas magras, aquelas coisas pálidas. Aquelas coisas assim, quando eles me viam, eles iam se escondendo por detrás das paredes. Eles iam se escondendo, eles botavam a cabeça e eles ficavam me olhando. E eu fui andando ali, andando. E aí, de repente, o Senhor, acordei. Não, aí o Senhor disse assim para mim, antes de acordar, o Senhor disse assim: minha serva, diga para o meu povo que entre eles há um ditado, que coração é terra que homem não pisa, que coração de ninguém é terra que homem pisa, mas eu conheço o coração de cada um deles. Eu conheço o coração do meu povo, e eu conheço as obras de cada um deles. Diga para eles que o que você viu aqui são pequenos demônios alimentados pelas emoções de cada um deles. A ira, a raiva, o medo,
a falta de fé, a infidelidade, a inveja, esses demôniozinhos que você viu, esses bichinhos que você viu, não são outra coisa, são demônios que habitam no interior, no íntimo do coração do meu povo. E muitos desses demônios estão escondidos na vida de muitos que se dizem meus servos, que se assentam na minha casa, que vivem no meio do meu povo. E que esses demônios impedem eles dar fruto, que esses demônios impedem eles crescerem, que esses demônios impedem eles serem saudáveis espiritualmente, que muitos estão frios porque esses demônios habitam na casa deles. E não é na casa, dentro da sua casa, não. É no seu interior, é no seu coração, é dentro de você. Você vive irado, com raiva, magoado, com inveja. Não é? Quanto lixo, irmãos, que tinha no rio. Que lixo é esse? É o lixo que muitas vezes nós trazemos dentro da nossa vida espiritual, irmão. Nós estamos remando, mas remamos no mar de lixo. No mar aonde você não pode, aleluia, remar, porque o lixo que tem em volta da sua vida não permite. E que muitas vezes, irmãos, não é o adultério, não é a prostituição, não é roubo, não é mentira, não é nada. Às vezes a glutonaria existe na tua vida. Às vezes você é um glutão, come. Meu Deus. E olha, a Bíblia diz que esses tais não entrarão no reino de Deus. Você está vendo como é sério? Foi uma visão que Deus me deu. E quando eu voltei, irmão, eu falei, ai meu Deus, o que é isso? Ele disse, vou te dizer o que é isso. O espantalho é o medo, minha serva. Não tenha medo de nada. Alabarassurianda canta. Aleluia. As raízes que tu viu debaixo dos teus pés são raízes de amargura. Não deixes que elas te entrelacem. Não deixes que elas te derrubem. Não deixes que elas te impeçam de andar. Irmão, tem gente que não vai para a igreja porque está magoado. Sim ou não? Tem gente que está com não sei quantos anos sem congregar. Por quê? Porque ficou magoado com o pastor, ficou magoado com a irmã fulana, está magoado com a dirigente do ciclo de oração, está magoado com a irmã, a líder lá do louvor, está magoada com a irmã que sentava com ela, está magoada com a irmã que... Ai, é tanta mágoa que está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, está aqui, ó, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Tá vendo? Quanta coisa você está perdendo, querido. Quantas coisas vocês estão perdendo. Por quê? Porque está dando lugar para o adversário. Porque está dando lugar para o inimigo. E que são coisas, irmão, que a gente permite na nossa vida sem nem percebermos. Não é? Sem nem percebermos. Nessa época mesmo eu andava menina, eu andava muito chateada. Era tanta gente que eu me chateava. Né? Porque assim, quando você está ferido... Quando você está ferido, qualquer coisa que bate na ferida magoa. Às vezes, quando as pessoas estão magoadas, irmãos, com palavras, por exemplo. Às vezes você está magoado com alguma coisa, alguém fala uma coisa que não tem nada a ver com você, né? Mas como você está ferido, aí aquela palavra já vai, pum, é como se fosse para você. Nossa, o pessoal agora só fala disso. Ai, agora... Mas não é que as pessoas estão falando para você. É porque você anda magoado, você guarda aquilo. Então, qualquer coisa que fale a respeito daquilo, você sente que é para você. E às vezes nem é. Às vezes a pessoa fala por falar. Mas como você está magoado, você está guardando aquilo, aí, tum, bate, você fede de novo. Aí vem outro, tum, bate, você se fede de novo. Aí, além de você estar magoado com aqueles que já lhe feriram, você ainda fica magoado com aquele que falou que às vezes não tem nada a ver. Às vezes está contando uma história, está contando um caso, está contando um testemunho. Mas já está falando para mim, já está jogando indireta. E não é. E não é. Então o diabo ele fica privando você da graça de Deus. Ele fica ali privando das coisas do céu. Ele vive tirando de você, alabará, subianda, aquilo que Deus tem para você. Ele vive, pode deixar minhas coisas aí, viu? Ele vive tirando de você. Por quê? Porque você está dando lugar para ele. E o Senhor diz para mim, vai e diga para o meu povo, que eu conheço, o que está no coração de cada um deles. Romanos capítulo 8, versículo 27. E aquele que examina os corações. Quem examina os corações? Deus. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito,
porque é ele que, segundo Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo me revelou o que havia no coração, no meu, e em muitos corações. Irmãos, bichinho feio. Eu disse, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Eu falei para Jesus quando eu voltei, eu falei, ai, sangue, misericórdia, Jesus, que esse bicho feio no meu coração, me cobre com teu sangue, me guarda, tira essas coisas feias do meu coração. Misericórdia, porque Deus mostrou ali aqueles bichinhos como se ele estivesse se alimentando das minhas emoções, das suas emoções. Eles se alimentam disso. Eles vão se alimentando e ali eles permanecem, eles fazem morada ali. Ali o Espírito Santo já não está mais. Então a palavra bate ali, não gera mais fruto, não é? Da mesma forma que aqui diz, ó, e que toda a terra e enxofre é e sal e abrasamento de sorte que não será semeada e nem produzirá. Porque terra semeada com sal, com enxofre, não vai, irmão, não produz nada. Então aquela cidade era uma cidade de sal. E quando eu via o sal, no mesmo tempo que era sal, se tornava gelo. Um crente que guarda essas coisas, ele perde a graça do Espírito Santo. Ele já não tem mais aquele fervor, ele não tem mais aquela alegria. Se torna um crente amargurado, um crente triste, um crente, não é, que por tudo ele está reclamando, murmurador, porque Deus faz na vida do fulano, porque Deus faz na vida do ciclano, porque Deus não faz na minha. Aí vai, santo das misericórdias. Guarda teu povo, livra teu povo, age na vida do teu povo. Aleluia, porque aquele que examina o coração, os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Qual é a intenção do Espírito Santo, irmão? A intenção do Espírito Santo é ver as nossas necessidades. O Espírito, ele vai te sondar, rabacheia, remanassúbria, ele vai te sondar. Ele vai entrar em você, ele vai te conhecer, labarassúbia, e aí ele vai ver qual é a necessidade do teu coração e vai interceder diante de Deus por você com gemidos inexprimíveis. Mas para isso é necessário que você dê lugar para ele. Não dê lugar. Irmão, olha, parece coisa assim de ficção, né? Não parece coisa de ficção? Até eu acordo, falei, que trem mais esquisito. Falei pro meu marido, olha, nós estávamos conversando, né? E de repente eu me calei, né? Porque, irmão, não dormi não. Eu tô aqui conversando com ele, com meu filho, tá até falando da festa que nós ia fazer, assim. De repente, eu já estava no meio de um campo. E eu olhei aquele negócio assim, não tinha nada, só aquele espantalho lá. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Não é? Os meus medos, a minha vontade de correr, de largar tudo, não é? Não é isso que você tem vontade de fazer? Correr e largar tudo porque tá com medo de não dar conta. Correr e largar tudo porque tá com medo que Deus não vai lhe dar vitória. Correr e largar tudo porque Deus vai... Que é isso, irmão? Aqui, ó, não temos, sou contigo. Sou teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou sair fora porque o povo que não me ama, a raiz de amargura, faz você querer também correr fora. Quando nós deixamos essas coisas entrar na nossa vida, nós começamos a trazer o lixo para a nossa vida. Daqui a pouco nós estamos mentindo. Por quê? Daqui a pouco a gente não gosta da pessoa, né? Mas fazer de conta que a gente gosta, a gente suporta, né? Aí lá vem a falsidade. Aí lá vem lixo para a nossa vida. Aí fica difícil de remar, fica difícil de sair do lugar, fica difícil de deslanchar. Principalmente o nosso ministério, principalmente a nossa vida com Deus, fica difícil de deslanchar, irmão. É como se você estivesse remando contra a maré. Glória a Deus. Mas hoje Deus vai trabalhar na sua vida. Hoje Deus vai trazer, aleluia, renovo sobre você. E essas cadeias, porque você não é escravo, Jesus já te libertou, essas cadeias vão ser quebradas. Talvez você viveu isso até hoje. Tem dias que Deus está me incomodando para me falar esta palavra. Ele disse, eu te dei algo, e eu disse para você falar para o meu povo. Eu disse, Senhor, irmãos, é tão difícil, existe tanta incredulidade, as pessoas às vezes acham que a gente inventa. Eu digo, Jesus, ele disse, não importa, entregue. Diga para eles que eu conheço o coração de cada um deles. Diga para eles que eu conheço o coração de cada um deles. Diga para eles que eu conheço. Eu sei o que se passa. E eu quero que eles limpem a casa.
E eu quero que eles limpem a casa deles. Eu quero que eles me dê lugar, mas eu quero habitar num lugar limpo. Eu não quero habitar em lugar impuro, lugar sujo, não. Eu não habito. O Espírito Santo não habita nesses lugares, irmão. Onde tem sujeira, onde tem ódio, onde tem rancor, estava esperando a vingança, esperando a queda do irmão, quero ver, eu vou ver, vai me pagar. Isso tudo não vem de Deus. Essas coisas não vêm do Senhor. Não é do Senhor essas coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Olha, Jeremias 17. Aleluia. Jeremias 17. Vamos ver aqui. No versículo 9. Você vê como é que é as coisas. Porque a gente não teve... Eu não tive assim ainda... Se eu disser para você que eu tive, não tive. Eu não tive ainda assim aquela... presunção, pretensão de fazer um grande sermão com relação a isso. Até alguém falou assim, nossa, dá para você fazer até um livro com esse negócio que Deus lhe mostrou. Mas tem coisa que eu acho que na simplicidade Deus faz mais, né? Na simplicidade Deus faz mais. O que Deus quer falar, Ele está falando. O que Deus vai falar, Ele vai falar, não é? Aleluia, a malícia. Meu Deus, irmão. Nós somos maliciosos por natureza, o ser humano. Todos nós, irmão, todos nós. Não é porque eu sou crente já de algum tempo que eu não tenho. Tenho. Se eu não tomar cuidado, menina, a malícia reina. Não é? A malícia, as pequenas mentiras que a gente acha que mentirinha não vai levar a gente para o inferno e leva, não é? Telefone toca, diga que eu não tô, diga que eu não tô, quando tá, não é? Aleluia, glória a Deus. Um dia desse eu tenho uma neta que é terrível, Ana Amélia. Não sei o que eu tava fazendo. Eu tava arrumando o cabelo, eu acho. Que eu que lavo meu cabelo, eu que escovo. Aí eu acho que eu tava lavando o cabelo, alguma coisa assim. E o telefone tocou. E a Ana Amélia, vó, seu telefone. Que às vezes ela fica com ele. Vó, seu telefone. Aí eu falei, Ana, fala que eu não tô podendo atender. Fala que eu não tô podendo atender. Ela disse que a senhora não tá. Eu falei, diga que eu não posso atender agora. Porque eu levei uma, há muitos anos atrás. Sara era pequena, Sara Martins era pequena. O telefone tocou, eu estava muito cansada. Cheguei do culto, cansada, irmão. O telefone tocou, ela atendeu. Olhou, pequenininha. E aí ela disse, mamãe... Não, ela falou, a minha mãe? Aí eu disse, eu não tô. Bem assim. Diga que eu não tô. Irmão, na hora que eu disse, diga que eu não tô, o Espírito Santo falou assim pra mim, minha serva? Tu não tá? Minha serva vigia. E eu, Sara, diga que eu não posso atender agora. Na hora o Espírito me repreendeu. E ele ainda disse para mim, minha serva, tu, além de mentir, ainda vai ensinar a tua filha a mentir. Tua filha é uma criança. Sara tinha o quê? Uns 3 anos, 4 anos de idade. Quer dizer, eu vou dizer para minha filha, diga que eu não tô. Aí a menina vai aprender a mentir. A mãe ensinando a filha a mentir. Tá repreendido, irmãos. Então essas coisinhas que a gente faz, não é? Até meio de mãe falar para filho, fala isso pro seu pai. Olha, fala assim pro seu pai. Não é? Coisas dentro da própria casa, irmão, dentro da própria família. São coisinhas que vai deixando entrar no nosso coração, que a gente não sente nada, que você acha que não faz mal. Olha, eu sempre dizia para as pessoas assim, irmão, sempre eu falava, olha, a gripe você toma um remedinho, você cura, né, com ela. Mas olha aí, agora apareceu aí, ó, o Covid-19, que é uma gripe, que é um vírus, né, que é gripe, não é? Tá matando, que tá uma coisa doida. Já matou um bocado, tá matando mais. Quer dizer, até um tempo desse, se tomava qualquer remédio e se sarava da gripe. Só morria se não curasse direito, que virava uma pneumonia, alguma coisa. Mas aí agora ela veio arrebentando tudo. Então, nós temos que ter cuidado com os grandes, que a gente acha que são grandes diante de Deus, e com os pequenos. Porque diante de Deus não existe pecadinho e nem pecadão. Diante de Deus tudo é pecado. Amém? Glória a Deus. Olha, gosto muito de obedecer a Deus, mas eu tô aqui por obediência. Tô falando essas coisas aqui por obediência, porque por mim eu nem falava. Irmãos, Deus, tem coisas
que eu não tenho coragem de contar para vocês, de experiências que eu tenho com Deus. Eu tenho algo que eu vivi com Deus e vivi junto com a minha família, que eu vi, meus filhos viram, pessoas da minha casa viram junto comigo, mas eu não tenho coragem de contar. Porque eu tenho certeza absoluta que se eu contar, as pessoas vão dizer que é mentira. E eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Até hoje Jesus não mandou contar, eu digo para ele, não mandou contar não. Porque foi uma coisa assim muito, muito bonita, muito linda, muito linda. Das 2 semanas atrás a gente estava conversando a respeito disso, foi uma coisa que toda a minha casa viu. Nós chegamos da igreja e toda a minha casa viu. Quem estava lá comigo viu. Nós vimos e ficou todo mundo perplexo, olhando e vendo aquilo. E aonde sucedeu o fato que se passou este mistério aí, houve uma mudança tremenda. Houve uma mudança tremenda. Havia uma miséria tremenda naquele lugar. Tinha uma miséria, irmão. Era um espírito de miséria tão grande naquele lugar. Um espírito de miséria tão grande que nada prosperava naquele lugar. Mas aconteceu algo naquele lugar. E nós vimos de olhos abertos. Nós não estávamos dormindo. Nós chegamos da igreja. Quando nós chegamos da igreja, nós vimos aquele mistério em cima, sobre a nossa casa. Foi uma coisa muito, muito tremenda. Dias depois, um irmão meu foi dormir e lá, neste mesmo lugar, ele viu outra coisa também tremenda, né? Que até hoje eu guardo. Eu falo, Deus, se a gente contar, irmão, tem gente que vai pecar, vai dizer, não, olha o que a mulher está querendo dizer agora, olha o que a mulher... Então eu prefiro calar, sabe? Tem coisa que a gente guarda para nós, não é? Eu estou falando isso aqui porque Deus mandou, Ele tem me cobrado esses dias. Diga para o meu povo que eu sei o que está no coração deles. Há um ditado entre eles que coração de homem é terra que ninguém pisa, mas eu piso. Eu conheço a profundidade de cada coração e eu quero a casa limpa. Eu quero a casa limpa porque eu não habito em ambiente sujo. Aqui em Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso e perverso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Enganoso e perverso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Aleluia, mas nós temos a resposta. E aquele que examina os corações, aquele que sonda os corações, e sabe qual a intenção do Espírito. Aquele que sonda os corações. O salmista Davi disse, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim alguma coisa boa, porque só Deus tem poder de conhecer os corações. Às vezes a pessoa está rindo ali, mas está pensando de matar o outro, de fazer a maldade, tá andando junto, tá vivendo junto, não é? Mas tá ali querendo fazer o mal para outra, não é verdade? Fazendo de conta que tudo isso é demônio, demônios pequenos que nós alimentamos. Por isso, muitas vezes, as pessoas não gostam de mim, da minha pessoa. Mas eu prefiro ser sincera do que ser falsa, porque eu tenho essas experiências, irmãos, com Deus, que Deus, Ele diz para mim, olha, diga pro meu povo, viu? Que eu conheço o coração de cada um deles. O oculto. Eu conheço o que é bom, eu conheço o que é mal, eu conheço o que guarda a minha palavra, eu conheço o que não guarda a minha palavra. Eu conheço todos eles. Capítulo 17, aí no versículo 11 diz, ou melhor, 10. Jeremias 17, 10 diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Pronto. Jesus está dizendo, eu quero a casa limpa. Porque eu não tenho abençoado, por quê? Porque eu conheço as ações, eu conheço os corações, eu conheço como andam desconcertados, eu conheço como andam de qualquer jeito, eu conheço quando andam, aleluia, de qualquer maneira, e ficam me cobrando, mas eu tenho andado e visto corações que estão cheios de pequenos demônios, não é? Porque demônio, irmão, não é só o que espuma,
que o que cai se bater não. A mentira não é um demônio horrível, não é a avareza, a inveja. Meu Deus, é tanta coisinha, irmãos, não é? E se a gente for falar, por aí vai, irmão, por aí vai, por aí vai, por aí vai, vai. Tanta coisa feia que tem, né? Tanta coisinha que tem, oculta. O oculto, viu? Deus está falando é do que está oculto. Porque Deus me levou a uma cidade com vielas muito estreitas. E depois eu entendi que era como se Deus estivesse me levando num coração, dentro de um coração que já não dava fruto, que estava gelado, que não dava fruto por quê? Porque os demônios estavam habitando ali. Não dava fruto por quê? Porque estava congelado, não é? E foi alguém que Deus chamou para quê? Para vencer o medo, para quê? Para vencer as raízes de amargura, para quê? Para tirar o lixo do seu caminho, para que o seu barco deslanche, para que seu barco tenha vitória, mas os demônios que estão ocultos no seu coração não têm lhe dado capacidade para isso. Não é que Cristo não tem lhe dado a capacidade, é você que não tem deixado Jesus trabalhar na sua vida. Amém? Que o Espírito de Deus fale mais alto ao seu coração, que o Espírito Santo possa lhe dar maior entendimento desta visão que o Senhor me deu, não é? E trago à luz da palavra, né, irmãos? Para que alguém não venha dizer assim, é invenção. Não. Deus me levou nesta visão, nesta revelação, me mostrou e depois conversou comigo. Ele disse para mim, diga, meu povo, que esses bichinhos que você viu são os pequenos demônios que se alimentam das emoções de cada um. Então, se é emoção, irmão, é ira, é raiva, raiz de amargura, medo, não é? É murmuração. São essas coisinhas. Vai procurando aí, vai. Olha, eu fui num seminário para obreiros de 3 dias. Seminário de 3 dias para obreiro. Meu pastor levou um seminarista 3 dias para a gente fazer seminário. E o primeiro dia foi interessante. No primeiro dia nós cantamos, oramos. E depois o pastor que estava fazendo seminário disse, irmãos, hoje o que nós vamos fazer aqui é pouco. Nós vamos orar, pedir o Espírito Santo para trazer a cada um de vocês, porque no término desse trabalho aqui, eu quero obreiros revestidos, obreiros cheios do poder. Foi isso que ele falou. Ele disse, nós vamos orar aqui hoje, vamos adorar a Deus, vamos cantar, vamos adorar, depois vamos orar e vocês vão para casa. Vou ler uma palavra que vocês vão para casa. E o maior trabalho que nós teremos hoje aqui é o de vocês pegar uma folha de papel que eu vou entregar para vocês e ir para casa. Eu quero que chegando em casa, vocês escrevam todos os pecados que você lembrar. Tudo aquilo que você lembrar que você tem praticado ou que você não consegue deixar. Eu quero que você faça uma lista. Aí já me preocupei, né? Falei, ixi, menino, misericórdia. Eu falei assim, vamos pegar essa lista, Jesus, para ler misericórdia, né, irmão? De mim e dos outros que estavam ali, né? Ele disse, irmãos, mas eu quero que vocês sejam muito francos e sinceros com vocês mesmos. E o que vocês não conseguirem lembrar, ore ao Espírito Santo e peça ele para trazer à sua memória o que você precisa ser liberto. Porque só o Espírito tem poder para libertar. E eu fui para casa, irmão, e levei aquela folha de papel. E fui orando, irmão de Deus, misericórdia. Foi coisa, viu? Foi coisa. Eu fui escrevendo coisinhas, irmão, coisinhas. Parar, pensei. Ira, orgulho, mentira, dúvida. E aí foi, menino. Quando eu vi, olha o tamanho. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, que eu não sabia que eu tinha tanto pecado. Não é? Do outro lado, eu fui colocando as coisas que eu não dava conta de ser liberta. A ira. Eu era muito irada, irmãos. Nossa, Deus, eu era irada. Jesus Cristo. Era uma bomba. A ira, não é? Para mim, fazer o mal para uma pessoa, eu fazia rindo. A pessoa nem desconfiava que eu ia fazer mal, irmão. Se eu fosse dar uma cacetada em um, eu ia rindo. Eu ia rindo.
É com porreta aqui, né? Pá! Pessoa, olha, coisa terrível, né? Misericórdia. Mas aí levei minha lista, né? Uma irmã chegou para mim e falou assim, Mancida, tu vai levar sua lista? Eu falei, vou. Ela disse, será que aquele pastor vai ler? Eu falei, minha irmã, não sei não, tanto de gente tem lá para ele ler essa lista toda. Ela disse, será que ele vai ler na frente de todo mundo? Eu falei, não sei, minha filha, eu sei que eu vou levar. E levamos no segundo dia essa lista. E ele não pediu a lista, ele não recolheu a lista. O que ele disse foi o seguinte, ele falou, irmãos, eu pedi vocês para fazer isso, que era um trabalho que ele fazia, né? Para que vocês vejam o tanto de coisa que tem na vida de vocês que impede de Deus abençoar o ministério de vocês, que impede de vocês de ser abençoados e de vocês crescerem. Eu não quero saber de nenhum de vocês o que é que tem aí. Eu não quero saber o que é que está escrito aí nesse papel. E aí levantamos, cada um levantou com aquele papel e apresentamos a Deus, oramos, não é? Ele pediu para a gente ir para um canto, nós fomos para um canto e ajoelhamos lá e ali de joelho nós íamos pedindo perdão, pecado por pecado, porque ele disse, pecado tem nome. Pai Senhor para vocês todos aí, amém? Pecado tem nome, irmãos, pecado tem nome. Então você vai dizer, Senhor, me perdoe pela ira, Senhor, me perdoe, porque eu sou desobediente a meus pais, porque Deus mandou eu falar isso aqui agora para alguém. Guardo mágoa da minha mãe, guardo mágoa do meu pai. A Bíblia diz honra pai e mãe, tem gente que não honra, né? Não honra o pai, não honra a mãe. É crente, mas não tem respeito pelo pai e pela mãe, né? Pessoas que não honram nem a Deus, não é? Então, assim, a gente foi ali orando e pedindo o Senhor, e pedindo. Bom, irmão, nós tivemos 3 dias. Quando foi o último dia, houve um grande avivamento naquele trabalho. Porque a casa estava limpa. Todo o lixo tinha sido jogado fora. Deus avivou muitos de nós naqueles dias. Ali, quem arrependeu de verdade, Deus trouxe avivamento sobre nossa vida. E eu espero que esta palavra, Deus sabe porque Ele mandou eu falar esta palavra com vocês, que esta palavra também tenha trazido grande proveito para a vida de vocês. Tudo para a honra e para a glória de Jesus, que é o Senhor que nos ensina todos os dias a caminhar na sua presença. Amém? Senhor que está nos céus, eis aí a tua palavra, Senhor. Conforme o Senhor mandou eu fazer, eu fiz. Agora o Senhor tome nas tuas mãos cada vida que vai assistir, cada vida que vai ouvir esta palavra. Que o Senhor venha dar entendimento e sabedoria para cada pessoa, Senhor. E que essas pessoas sejam agraciadas, abençoadas, libertas. Eu sei que tem muitas pessoas, meu Deus, que a partir deste dia de hoje, a partir do momento que ela assistir esta live, assistir este vídeo, eu sei que elas vão mudar a sua maneira de ser. Repreende toda dureza de coração, toda obstinação, Senhor, todo mal, Senhor, repreenda agora. Liberta essas pessoas que não conseguem ser libertas. Tem pessoas que choram para ser libertas, meu Deus, e não dão conta de ser libertas. Meu Pai, liberta essas vidas, Senhor, dá vitória para a glória e a honra do Teu nome. Nós oramos e pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, não deu tempo, eu resumi bastante, né? Para dar tempo a gente falar de tudo, amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus seja com vocês, de nada, Nilka, Deus te abençoe, viu? Que o Senhor seja com vocês, as pessoas vão dormir. Oh, eu não li tudo. Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo preencha o vazio. Senhor, visita a minha irmã Edna, preenche, Ele vai preencher. Ele vai encher vocês do Santo Espírito dEle e ajudar as suas vidas. Irmãos, nós estaremos postando no nosso canal do YouTube, amém, esta mensagem. Você que já se inscreveu, eu agradeço. Você que ainda não se inscreveu, quiser se inscrever no nosso canal, é bem-vindo. Cantora Cida Martins, amém? É bem-vindo e ore por mim, para que o Senhor a cada dia possa me dar um pouco mais dele, para que eu possa também estar passando um pouquinho mais para vocês, amém? E que ele encha cada um de vocês do Espírito Santo. E que toda a honra e toda a glória seja dada a ele. Beijo, Pai do Senhor, e até a próxima, queridos. Deus abençoe, queridos. Pai do Senhor.